Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu sou o Davi Souza, tá certo? Aluno do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará, tá certo? A nossa querida UES. E nesse momento a gente vai estar dando início a resoluções de algumas questões para a gente estar se preparando para o vestibular, seja Enem, seja UES, seja universidade particular. Mas a gente vai estar bem preparado para que a gente possa encarar essa prova e assim alcançar a aprovação. Beleza? Então a gente vai estar dando início a essa resolução de questões a partir do conteúdo de citologia, que a gente vai falar sobre as células. Citologia é aquela área que estuda a célula e a sua organização celular. Então nós vamos estar dando início com a resolução dessas questões e também, à medida do possível, a gente vai estar ali fazendo algumas revisões. Bacana? Então vamos lá. Lembrando que para você se preparar para o Enem, para o ESA ou qualquer vestibular, você precisa, acima de tudo, entender o que o enunciado da questão está pedindo e buscar essa informação nas alternativas. Tá certo? Então vamos lá. E toda vez que a gente vai resolver uma questão, sempre se lembre, grife palavras-chave, que são as palavras-chave que vão fazer você relembrar aquilo que você estudou e assim alcançar a aprovação daquela questão, alcançar a alternativa correta. Alguns vestibulares pedem para que você procure a alternativa verdadeira e outros a alternativa falsa. Então a gente também vai pensar nessa situação. Então vamos lá. No mundo dos multicelulares, há níveis de organização superiores à célula. A partir dessa informação, assinale a afirmação verdadeira. A gente já leu o enunciado da questão. Agora a gente vai entender o que o enunciado da questão está me pedindo. Ah, professor, mas eu só tenho 3 minutos de prova, 2 minutos e meio para resolver todas as questões. Não se preocupa. Na medida que você for fazendo isso que eu estou ensinando para você, você vai ficar cada vez mais rápido e vai assim alcançar a aprovação. Vai fazer isso aqui muito prático. No mundo dos multicelulares. O que são multicelulares? Muito. Múltiplos, muitos. Celulares, multicelulares, muitas células. Um organismo que tem muitas células são aqueles organismos que nós encontramos nos animais. Então, eles são multicelulares. Há níveis de organização superiores à célula. Organização superior porque é uma organização complexa. A partir dessa informação, assinale a afirmação verdadeira. Então, nas minhas alternativas, a gente vai falar sobre multicelulares e organização superiores à célula. Então, toda a minha questão vai ser problematizada a partir da célula. Vamos lá. Ecossistema, grifando, é o conjunto das populações de uma mesma região. Será que ecossistema é um conjunto das populações de uma mesma região? Pessoal, alternativa falsa. Sabe por quê? Porque o ecossistema, como vocês já devem ter visto nas aulas passadas, o ecossistema é a união de fatores bióticos e fatores abióticos que nós encontramos no ambiente. E o que seriam fatores bióticos e fatores abióticos? Fatores bióticos são todos aqueles fatores que incluem os seres vivos. Se é vivo, é um fator biótico. Fatores abióticos são seres não vivos, como a temperatura e o pH. Então, ecossistema é um conjunto de populações de uma mesma região? Falso. Alternativa falsa. Eu vou colocar aqui de vermelho para ficar bem claro para a gente. Falso. Alternativa falsa. Alternativa B. Por que eu coloquei esse resuminho aqui embaixo? Porque mais importante do que saber qual é a alternativa certa é saber o porquê que aquela alternativa está errada. Tá bom? Então, a verdadeira aqui é: ecossistema é a união de fatores bióticos e abióticos. Ecossistema não é um conjunto de populações, tá bom? População é formada pelos indivíduos de distintas espécies? Falso. Sabe por quê? Porque as populações é formada pelos indivíduos iguais, tá certo? Formando aquelas espécies. Então, essa alternativa também está errada. Tá bom? Porque população é a união de animais da mesma espécie. E o que é a comunidade? Que às vezes a gente encontra perguntas perguntando o que é comunidade. Comunidade é a união de espécies distintas no ambiente. O que seria o quê? Aqui,
o exemplo que ele colocou aqui de ecossistema, é o conjunto de populações de uma mesma região. Enquanto que a população é a união de animais da mesma espécie, quando nós temos várias populações juntas, nós temos comunidades, tá certo? Por exemplo, nós temos as zebras. O conjunto de zebras é uma população. E lá no meio das zebras, nós também temos as girafas. E as girafas, a união de várias girafas, formam outra população. Agora, quando eu tenho zebras e girafas atuando, sobrevivendo, convivendo em um mesmo ambiente, nós temos uma comunidade, que seria uma comunidade de zebras e uma comunidade de girafas. Então, a alternativa B está errada, falsa. A alternativa C diz: tecido é um conjunto de células semelhantes que se reúnem para desempenhar determinadas funções. A UES ela é danada para fazer a gente errar. Por quê? Vamos analisar aqui, ó. Alternativa C, tá bom? Tecido é um conjunto de células semelhantes. Verdadeiro. Que se reúnem para desempenhar determinadas funções. Falso. As células do tecido elas determinam uma determinada função específica, não determinadas funções. Alternativa falsa. E aqui é danado para a gente errar. Qual seria a proposição certa, então? Diz, ó, tecido, conjunto de células semelhantes que desempenham uma mesma função e não determinadas funções. Porque aqui na alternativa C deixa claro como se tivesse mais de uma função a ser desenvolvida pelas células do tecido. Isso não é verdadeiro. Célula são as unidades morfofuncionais. Morfo quer dizer morfológica. Morfológica quer uma estrutura. Fisiológicas que é fisiologia. São seres vivos que compõem os tecidos. Alternativa, então, verdadeiríssima. Tá ok? Então, na questão B, questão D de dado, desculpa, nós encontramos a resposta verdadeira. Tá certo? As células são as menores unidades morfofuncionais, morfologia, estrutura, funcionais que determinam, que realizam uma função nos seres vivos. Se a gente pegar o nosso organismo e começar a quebrar ele, cortar, lá o último pedacinho que a gente não vai conseguir cortar é a nossa célula, que é a menor unidade corporal humana dos animais. E a união de várias células vai formar tecidos, e a união de vários tecidos vai formar organismos, e vários órgãos vai formar vários sistemas, e a união de vários sistemas vai formar todo o nosso organismo. Então, primeiro temos células, depois tecidos, depois órgãos, depois de órgãos nós temos sistemas, e depois de sistemas nós temos o nosso corpo, o nosso indivíduo, tá ok? Então espero que você tenha acertado, e caso você tenha errado ou tenha ficado com qualquer dúvida, deixa aqui na descrição desse vídeo, nos comentários desse vídeo, todas as suas dúvidas, perguntas, para que eu possa ajudar você. Até o próximo vídeo e valeu!